Um domingo abençoado, cheio de vida, de alegria e de paz para você e para a sua família. É o nosso programa Mensagem de Fé entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja que está sendo refletida, meditada neste final de semana. Celebramos na última sexta-feira a festa do Sagrado Coração de Jesus. Uma festa que foi instituída com a preocupação de colocar as coisas nos devidos lugares, de ajudar a comunidade a vencer o rigorismo moral, doutrinal, disciplinar que caracterizou a vida da igreja no século XVIII, XIX. Então, a festa do coração de Jesus teve por preocupação primeira voltar ao Evangelho, voltar à verdadeira face do Senhor nosso Deus, lembrar que o Senhor nosso Deus não é castigador, não é condenador, mas é salvador. Lembrar que a sua preocupação não é o castigo, não é a condenação daquele que pecou, mas é a salvação, é o reerguimento, é a devolução da vida, da alegria e da esperança para aquele que caiu. Mas com a graça do Senhor, pôde erguer-se novamente, pôde se levantar e continuar no seguimento a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu digo isso porque, por muito tempo, a preocupação com o pecado foi tão grande, a preocupação com o juízo foi tão grande, que esqueceram da misericórdia. E Deus é misericordioso, Deus é amor, e a sua preocupação é a vida, e vida plena para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele confia. Então, a festa do coração de Jesus tem essa preocupação, ajudar-nos a contemplar o rosto misericordioso, amoroso, compassivo do Senhor, a ouvir atenta e respeitosamente a palavra que disse que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único, não para condenar, mas para salvar. Quem nele crê não será julgado. Querido irmão, querida irmã, a questão do pecado é uma questão central no cristianismo, porque o cristianismo, seja católico, seja protestante, constitui, podemos assim dizer, uma religião de redenção. A preocupação com o pecado, a preocupação com o perdão do pecado, a preocupação com uma vida na graça, está no coração mesmo da pregação de Jesus e da nossa pregação como seus seguidores. Nós estamos neste ano refletindo o Evangelho segundo Marcos, que tem lá no capítulo 1 o início da pregação de Jesus que disse: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão é um processo que todos nós somos convidados a iniciar. Não é um momento só na vida, mas é um processo que compreende a nossa vida toda. Esse processo de luta contra o pecado, sim, mas esse processo também de aperfeiçoamento no amor, de viver como Jesus viveu, de amar como Jesus amou, de sonhar o que Jesus sonhou, de buscar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que tudo mais nos será acrescentado. Mas a liturgia da palavra deste final de semana, sobretudo na primeira leitura, nesse texto do livro do Gênesis, capítulo 3, vem nos falar do pecado original, do pecado do primeiro homem e da primeira mulher, que muitas vezes foi interpretado como sendo um pecado no campo da sexualidade, tanto que o grande símbolo é a maçã mordida, porque o primeiro homem e a primeira mulher comeram da árvore proibida. Mas a gente sabe que
né, o pecado original não é um pecado exclusivamente sexual, né? É muito mais do que isso. É original não no sentido de história, né, de ter sido o primeiro somente, mas é original por quê? Porque o pecado de Adão e Eva está na origem de todo o pecado, de todo o pecado. O que seduziu a Eva e depois seduziu o Adão? Né? O que a serpente, que é o símbolo da idolatria, né? na Sagrada Escritura, o que a serpente disse a Eva? Olha, Deus está proibindo que vocês comam desta árvore no meio do jardim, porque Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão adquirir conhecimento e vão se tornar iguais a Deus. Esta é a grande tentação, esse é o grande, o objeto do pecado original. Deixar de ser criatura para tornar-se igual a Deus. É uma tentação do ser humano, né, que está presente aí, né, nas ciências, que está presente na política, na economia, de querer ser senhor do mundo. Né? O que está por detrás das guerras, a não ser esse pecado original, né? O sonho de grandeza, de autossuficiência, de prepotência, de domínio sobre os outros. O que está por detrás, né, do tráfico de drogas? Né? É o sonho de autossuficiência, de prepotência, de poder, né? E para isso matam. Né? O que está presente na política internacional, o que está presente na política nos municípios, é sonho de poder, de autossuficiência, de prepotência. Querer ser igual a Deus, deixar de ser criatura para tornar-se igual ao Criador. Vemos nesse texto do livro do Gênesis uma pergunta muito importante, que Deus faz ao ser humano. Adão, onde estás? Papa Francisco, ele, num discurso que ele escreveu em Lampedusa, ainda em 2013, logo depois, né, da sua posse, na sua primeira visita pastoral, e uma visita de surpresa a esta ilha, que é a porta de entrada dos imigrantes africanos, né, fugindo da guerra, fugindo da fome, né, para entrar na Europa, para buscar um espaço de segurança para viver em paz. Papa Francisco repetiu essa pergunta: Adão, onde estás? Porque o Adão, o ser humano, né, o humano, ele esqueceu o seu lugar na história, né? Ele construiu muros, ele impede o crescimento dos outros, né? Ele quer fazer-se criador, ele quer ocupar o lugar que cabe a Deus, mas não no sentido de compaixão, não no sentido de misericórdia, mas no sentido de poder. Né? De poder, de exclusividade, de fechamento, de um nacionalismo fechado, violento. Né? O que os imigrantes estão procurando é um espaço onde possam viver com dignidade, o Papa Francisco lembrou. Lembrou, né, depois, lá na ilha de Lesbos, também uma outra porta de entrada, né, para os imigrantes, né, nessa mesma reflexão. Está na hora, né, da Europa, está na hora do Ocidente, que é o berço da Declaração Universal dos Direitos Humanos, viver, né, esses direitos acolhendo essas pessoas pobres, essas pessoas sofridas. Querido irmão, querida irmã, a nossa luta pela conversão passa pelo esforço, né, de vitória contra esta grande tentação, né, que a tradição chama de pecado original. A tentação de querer ser igual a Deus. Não no sentido de compaixão e misericórdia, repito, mas no sentido de poder. Vamos pedir a Jesus, né, que tem por nós um amor infinito, que nos julga não pela razão fria e calculista, mas pelo coração, que é misericordioso, né, que Ele interceda junto ao Pai, por nós, por sua igreja, para que sejamos instrumentos de reconciliação e de paz, para que sejamos porta-vozes desta misericórdia, desta compaixão que caracteriza o Senhor nosso Deus, que caracteriza Jesus, o Filho, que caracteriza a presença do Espírito Santo no nosso meio. Compaixão e misericórdia. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifícios. Que o Senhor Deus da vida
pela intercessão dos apóstolos, das santas mulheres, testemunhas da ressurreição. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus parentes, com seus amigos. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Até a próxima, se Deus quiser.